Livro A Arte de Bem Morrer, São Roberto Bellarmino. Capítulo 6. Do sétimo preceito da arte de bem morrer quando a morte está próxima, que é a confissão dos pecados. Depois da consideração a respeito dos 4 novíssimos e da expedição dos negócios familiares, é necessário que o idoso ou o doente em perigo de morte deixe de lado os demais negócios e se aplique seriamente na preparação para receber bem o sacramento da penitência. Lamentavelmente, o momento no qual o sacramento da penitência é maximamente necessário, também é o momento em que muitos o recebem com a menor diligência e cuidado. Isso se dá porque muitos são acometidos de uma doença grave ou estão com as forças debilitadas por conta das dores corporais, ou perderam o juízo e estão às portas dos horrores da morte, ou por apego aos seus amigos e parentes, fazem uma confissão muito imperfeita e com grande dificuldade, podem, naquela angústia, excitar uma verdadeira e perfeita contrição. Eu mesmo sou testemunha dessa dificuldade pela qual passam muitos doentes. Uma vez, ao visitar um amigo, uma pessoa rica e nobre que caiu em uma enfermidade mortal por ter cometido um pecado gravíssimo, perguntei-lhe se não era aquele momento o mais propício para fazer uma verdadeira confissão e contrição de seus pecados, pois Deus jamais abandona um coração contrito e humilhado. Então ele perguntou: O que é contrição? Não entendo o que pedes de mim. Expliquei então que a contrição é detestar de todo o coração ter ofendido a Deus e fazer um firme propósito de não ofendê-lo mais enquanto viver. E tudo isso deve proceder de um verdadeiro amor à sua divina majestade, que fez inumeráveis benefícios ao ingrato que, em contrapartida, nada mais fez senão injuriá-lo. Então ele responde: Não entendo e não sou capaz dessas coisas. E deste modo morreu, manifestando sinais muito claros de sua danação. Este e muitos outros exemplos similares nos ensinam que, enquanto estivermos em plena saúde e sanidade, devemos purificar nossa consciência e fazer verdadeira penitência pelos pecados confessados, como se cada confissão fosse nossa última. É importante acrescentar a respeito de tão grave matéria que devemos fazer a confissão integral com a maior diligência possível e, principalmente, devemos buscar uma verdadeira contrição com verdadeira dor dos pecados cometidos, bem como o firme propósito de não mais pecar se ainda restar tempo. Devemos fazer somente a penitência pelos pecados confessados, mas também pelas obras que deixamos de fazer e a que estávamos obrigados, seja por dever ou caridade. Pois muitos confessam diligentemente seus pecados contra Deus e contra o próximo, mas se esquecem facilmente das omissões. Sobre isso, posso acrescentar mais um exemplo muito útil. Um certo bispo, muito douto e piedoso, estava para morrer. Um sacerdote, que era um amigo em comum, me relatou que, ao se aproximar do bispo, perguntou-lhe se não tinha algum remorso em sua consciência. Ele respondeu que, pela graça de Deus, não havia cometido nada de grave contra a majestade de Deus que lhe viesse à memória desde sua última confissão. Então o sacerdote perguntou se havia na consciência do bispo algo que estimasse como omissão ou alguma negligência, pois o apóstolo advertiu tão diligentemente a Timóteo, dizendo: Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, que sua aparição, por seu reino, prega a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir. Ao ouvir essas palavras, o bom bispo suspirou e disse: Em verdade, minhas omissões me aterrorizam profundamente. Ditas essas palavras, começou a chorar copiosamente e seus olhos se converteram em 2 torrentes de lágrimas. Certamente, a contrição é necessária para aquele que se dispõe a bem morrer, pois a confissão sem contrição ou atrição verdadeira não é suficiente para a salvação. A satisfação sem contrição ou não é benéfica, ou dificilmente poderá ser cumprida pelo doente. Mas a contrição que contém em si mesma a caridade divina pode levar à salvação, mesmo sem a confissão e a satisfação.
Como já citamos um pouco antes, meu sacrifício ao Senhor é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Ó Deus, que não haveis de desprezar. É por essa razão que a contrição é maximamente necessária ao homem enfermo. E sobre isso temos um exemplo egrégio de Santo Agostinho, o qual, como descreveu seu biógrafo Possídio na sua Vita Operaque, em sua última doença, a qual lhe tiraria a vida, ordenou que copiassem os salmos de Davi que tratam da paciência. Jazendo em seu leito, pediu que os pregassem na parede oposta, de modo que durante toda sua enfermidade pudesse lê-los, enquanto contínua e copiosamente derramava lágrimas, guardando seu espírito de pensar em qualquer outra coisa. Por 10 dias antes de morrer, pediu aos seus familiares que não deixassem ninguém entrar em sua cela, mesmo se fossem os médicos ou alguém que lhe trouxesse comida, pois ficaria todo esse tempo em oração. Ó beatíssimo e sapientíssimo homem! Depois de ter recebido o santo batismo e de ter impetrado o perdão dos pecados passados, viveu por mais 43 anos, nos quais, até a última enfermidade, predicou continuamente a palavra de Deus, escrevendo inumeráveis livros, todos utilíssimos à Igreja Universal. Viveu sem pecado, inocentemente e santissimamente. Contudo, nos últimos dias de sua velhice e enfermidade, esperou por muitos dias a verdadeira contrição e a penitência, enquanto lia os salmos penitenciais e chorava copiosamente. Certamente observava aquelas duas palavras, continuamente e copiosamente, pois o ato de contrição não durou apenas 1 hora ou 1 dia, mas muitos dias, nos quais ele deplorou seus pecados e sua vida de forma contínua e abundante. Mas de quais pecados teria chorado aquele santo homem? Creio que somente de pecados veniais, pois subiu diretamente ao céu, livre não só do inferno, mas também do fogo do purgatório. Se um homem tão sábio e tão santo chorou tão dolorosamente seus pecados veniais por tantos dias seguidos, que deveriam fazer aqueles que devem dar satisfação a Deus, não só dos pecados veniais, mas também dos mortais? Portanto, todos os enfermos que estão próximos da morte devem estar preparados de modo que na velhice ou na doença não seja necessário confessar seus pecados mortais, mas somente os mais leves e veniais. Procurem se fortificar com a confissão, com a sagrada comunhão e com a unção contra os assaltos do diabo, para que com a escolta de Deus e a companhia do anjo da guarda possamos chegar à beatitude celeste. Capítulo 7. Do 7º preceito da arte de bem morrer quando a morte está próxima, que é o santo viático. Quando os primeiros cristãos queriam administrar o Santíssimo Sacramento da Eucaristia aos doentes, eles primeiramente ungiam o enfermo com uma sagrada unção e depois davam o corpo de Cristo. E para nos reportarmos a 1 ou 2 testemunhos, encontra-se um bom exemplo nos escritos de Lourenço Súrio, no primeiro tomo da Vida de São Guilherme, arcebispo Bourges, contemporâneo do Papa Inocêncio III, onde se lê: recebeu com humildade e devoção o sacramento da extrema-unção. Tendo-o recebido, pediu que a Eucaristia fosse dada a ele. De modo que, auxiliado no caminho por um condutor tão forte, pudesse corajosamente e ousadamente afastar as forças inimigas. Lemos também o mesmo na vida de São Malaquias, escrita por São Bernardo, que se recebe o sagrado viático depois da extrema-unção. Além dessas 2 testemunhas que se manifestaram à ordem, na qual se dá a extrema-unção e a Eucaristia, podemos ainda aportar mais 2, as quais também confirmam que o sagrado viático deve ser dado aos doentes depois da extrema-unção. Na vida de Santo Ambrósio, escrita por Paulino, vemos que o viático foi dado a Santo Ambrósio quando estava para morrer, de modo que imediatamente após recebê-lo, expirou. Simeão Matafrasto escreveu praticamente o mesmo a respeito de São João Crisóstomo na sua Vida dos Santos, evidenciando que mesmo na Igreja Antiga, entre os primeiros cristãos, a Eucaristia era o último dos sacramentos a ser administrado aos doentes. Hoje, porém,
Nós armamos o enfermo, primeiro com o sagrado viático e depois de alguns dias, aumentando a enfermidade, o ungimos com o óleo santo. Tanto um quanto o outro modo de fazer tem suas razões. Os antigos cristãos consideravam que o venerável sacramento do santo óleo fora instituído para recuperar a saúde e para apagar os pecados e seus resquícios. É isso que diz São Tiago na Sagrada Escritura. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Os antigos também esperavam desta unção sagrada a cura corporal do enfermo, não esperando para conferir este sacramento no momento em que a saúde do doente estava desesperada, segundo o julgamento dos médicos, mas assim que a doença perigosa era diagnosticada pelos médicos, já recorriam à unção. Isso pode ser lido em São Bernardo, na vida de São Malaquias. Estando este santo enfermo, desceu de seu quarto, que ficava na parte superior da casa, e foi por si mesmo até a igreja a fim de receber a sacra unção e o viático. Depois de ter recebido estes dois sacramentos, retornou ao seu quarto e se recostou em seu leito, sem qualquer tipo de ajuda. Em nossos dias, quando os doentes ouvem falar do óleo santo, creem que já estão no fim de suas vidas e é por essa razão que os parentes e amigos adiam a administração deste sacramento o máximo que podem. Ou uma outra razão pela qual os antigos davam a unção aos enfermos antes do viático é porque com este sacramento se redimem todos os pecados, como já ouvimos das palavras supracitadas de São Tiago. Por isso, muitos antigos chamavam a extrema unção de penitência dos enfermos. A remissão dos pecados e a penitência devem preceder, como uma preparação e disposição necessária, ao grandioso sacramento da Eucaristia, que requer uma grande pureza da alma. Finalmente, todos os sacramentos convergem e terminam no sacramento da Eucaristia. Assim, os adultos que são batizados, como os hebreus ou os turcos, são imediatamente confirmados depois do batismo e são admitidos ao sacrifício da missa, recebendo a Santa Eucaristia. Mas aqueles que se confessam, uma vez feita a confissão, sempre vão diretamente comungar, ao menos como os antigos faziam. Aqueles que recebem o sacramento da ordem, seja maior ou menor, comungam imediatamente após receber o sacramento. Finalmente, aqueles que se casam ao receber o sacramento do matrimônio, se fortificam e se confirmam com o sacramento da Eucaristia. Em nosso tempo se faz o contrário, e não sem justificação razoável. Para não aterrorizar o enfermo, muitos adiam ao máximo a extrema unção, pois há o risco de que o doente perca o uso da razão ou fique fisicamente impossibilitado de receber a Santa Eucaristia. Portanto, embora em nosso tempo se dê primeiro o viático e depois a extrema unção, é melhor e mais salutar administrar o enfermo estes sacramentos em ordem contrária. Acrescento ainda que a extrema unção pode ser conferida ao enfermo, mesmo estando em agonia, privado de sentidos e de juízo, contanto que ainda esteja vivo, pois os defuntos não são capazes de receber sacramento algum. Quanto à ordem que se deve observar ao administrar estes dois sacramentos, creio que já disse o bastante. Tratarei agora do modo de se ministrar utilmente ao enfermo o preciosíssimo corpo de Cristo. Primeiramente, explicarei o que deve fazer o enfermo antes de receber o Santíssimo Sacramento. Depois, o que deve fazer enquanto está presente e, finalmente, de que modo deve se comportar depois de o ter recebido. Em primeiro lugar, se não ocorrer nada de maior utilidade ao padre espiritual, aconselho o enfermo a meditar diligentemente a antífona de São Tomás de Aquino. Ó banquete sagrado, no qual Cristo é comido, é renovada a memória de sua paixão. Enche-se a alma com a graça, e da futura glória nos é dado o penhor. O enfermo deverá considerar atentamente que a Santa Eucaristia nos é dada em forma de comida, a fim de nos fortalecer para que não desfaleçamos a caminho do céu, que é a nossa pátria,
principalmente naquele momento em que nos encontramos fracos e debilitados, sem forças no corpo e com necessidade na alma. Este alimento também é chamado de banquete ou banquete sagrado, pois, embora seja dado na forma de pão, e ainda assim apenas uma partícula do mesmo, trata-se de um grandioso banquete, um banquete não profano, mas sagrado, não para o corpo, mas para a alma. Por isso, diz, no qual Cristo é comido, pois aquela espécie acidente de pão contém verdadeiramente o corpo de Cristo, não separado da alma nem da divindade. E por isso é algo grandioso e preciosíssimo, um banquete suave que ultrapassa todo o gosto e sabor deleitável, próprio somente para a nutrição da alma e não do corpo. Quanto aos frutos e à utilidade deste alimento, podemos encontrá-los nestas palavras. É renovada a memória de sua paixão, enche-se a alma com a graça e da futura glória nos é dado o penhor. O primeiro fruto deste banquete é a memória da paixão de Cristo, pois o corpo e o sangue do Senhor são consagrados sob duas espécies, isto é, o pão e o vinho, sendo que a espécie do pão representa o corpo separado do sangue, ou seja, sua morte. A espécie do vinho representa o sangue separado do corpo, embora em cada uma de ambas as espécies esteja Cristo vivo e inteiro. Pois nosso Senhor quis que por meio deste mistério permanecesse sempre conosco a memória de sua paixão, para que possamos evitar todos os males e adquiramos todos os tipos de bens. O próprio Senhor afirmou isso quando falou deste sacramento, dizendo aos seus discípulos: Fazei isto em memória de mim. E o apóstolo Paulo, explicando essas palavras do Senhor, disse: Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Isto é, toda vez que vocês se aproximarem deste sacrossanto mistério, vir-lhe-á a memória que Cristo nosso Senhor deu a vida por nós, e esse banquete durará até a segunda vinda do Senhor, ou seja, até a consumação do mundo. Nosso Senhor quis que tivéssemos presente continuamente em nossa memória sua paixão e morte, porque sabia que esta recordação nos seria utilíssima, e a memória de seu amor admirável nos asseguraria a esperança, seja em nossa vida, seja em nossa morte. Pois como poderia negar a graça àqueles por quem deu espontaneamente a própria vida? Outro fruto deste banquete celeste vem sublinhado nas seguintes palavras: Enche-se a alma com a graça, que é privilégio especial do sacramento da Eucaristia, quando recebida com a devida preparação. Assim como o alimento corpóreo, que ao ser comido vai para o estômago e refaz todos os membros do corpo, nutrindo, fortificando e garantindo-lhe a saúde, e ao contrário, a abstinência excessiva de alimento não só debilita o estômago, como extenua nossos membros, tornando-os fracos e lânguidos, acabando por matar o corpo. Também assim é alimento divino, que refaz todas as potências espirituais da alma, nutrindo-a e fortificando-a. A memória, por meio deste sagrado alimento, enche-se da graça e das doces lembranças das bênçãos de Deus, principalmente da paixão de nosso Senhor, pela qual adquirimos a salvação eterna. Por este alimento, nosso entendimento se enche da graça da fé, não somente habitual, mas atual, pois a fé purifica os corações de muitos erros e enche o espírito do entendimento das coisas divinas, que engendram um prazer incrível. Finalmente, a vontade, por meio deste alimento, fica repleta de graças, ou seja, de esperança certeira e de ardente caridade. Esta última, por ser a rainha das virtudes, traz todas as demais consigo, e o homem que a possuir, tornar-se-á riquíssimo de todos os tesouros celestes. Por meio deste diviníssimo sacramento, a alma se enche de graça. Finalmente, por meio deste mesmo sacramento, nos é dado o penhor da futura glória. São Tomás utilizou a metáfora do penhor, ou seja, do contrato humano segundo o qual se deixa um penhor por segurança, a fim de que não se descumpra o que foi prometido. Pois nosso Senhor nos deixou o seu corpo na Eucaristia como penhor da beatitude celeste.
Portanto, aquele que morre depois de ter recebido o preciosíssimo corpo com a devida pureza e reverência, mostrará a Deus o penhor daquilo que ele prometeu e não poderá ser excluído da felicidade celeste. E mostra esse penhor todo aquele que morre unido a Jesus Cristo por uma verdadeira caridade, que a digna recepção deste salutar sacramento deixa na alma. Então, essa alma sai de seu corpo como uma esposa unida ao seu bem-amado. Isso é o que escreve São João no Apocalipse, quando diz: Ditosos os mortos, os que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, bem-aventurados os que morrem unidos ao Senhor, como um membro ao corpo. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus Cristo, Filho do homem, não sobe aos céus sem o seu corpo, do qual ele é a cabeça. É por isso que somente morre no Senhor quem está unido a ele no momento da morte, assim como os membros estão unidos ao corpo. É isso, pois, que obtém todo aquele que, pouco antes de morrer, recebe dignamente a Jesus Cristo na Eucaristia. Isso basta para instruir o que o enfermo deve fazer antes de receber a Sagrada Comunhão, a fim de que o santo viático produza os frutos desejados. Imediatamente após receber o santo viático, o enfermo deve se levantar e se ajoelhar, se suas forças o permitirem, ou ao menos reclinar a cabeça, a fim de adorar da melhor maneira possível o Senhor. Geralmente, Nosso Senhor dá força aos homens que estão para morrer, a fim de que nesta hora possam ajoelhar-se diante dele e adorá-lo propriamente. É isso que nos revela São Guilherme, arcebispo de Borges. Quando viu seu Senhor e Criador vindo para si, recobrou suas forças e levantou-se do leito como se a febre o tivesse abandonado por completo, provocando grande estupor nos que estavam presentes, pois parecia já estar expirando. Uma vez recebida a força da caridade, rapidamente foi de encontro ao seu Salvador, ajoelhando-se para adorá-lo, enquanto derramava uma torrente de lágrimas. Como se não bastasse, não somente se ajoelhou, como também se prostrou várias vezes por terra. Levantou-se e com toda a devoção recomendou sua agonia a Deus, rogando-lhe que estaria disposto a sofrer e fazer o que fosse necessário para purgar sua alma, no tanto que lhe restava, a fim de que o funesto inimigo não se apoderasse dela. Parece-me de grande proveito que o moribundo, antes de receber o corpo de Nosso Senhor, recite ou se faça recitar estes pequenos versos de São Tomás de Aquino, que professam a fé, elevam a esperança e abraçam a caridade. Ei-los aqui em latim, seguidos de sua respectiva tradução em português. Eu vos adoro devotamente, ó divindade escondida, que verdadeiramente oculta-se sob essas espécies. A vós meu coração submete-se todo por inteiro. Porque, vos contemplando, tudo desfalece. A vista, o tato, o gosto falham com relação a vós, mas somente em vos ouvir, em tudo creio. Creio em tudo que disse o Filho de Deus. Nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade. Na cruz estava oculta somente a vossa divindade, mas aqui oculta-se também a vossa humanidade. Eu, contudo, crendo e professando ambas, peço aquilo que pediu o ladrão arrependido. Não vejo como Tomé as vossas chagas, entretanto vos confesso, meu Senhor e meu Deus. Faça que eu sempre creia mais em vós espere e vos ame. Ó memorial da morte do Senhor, pão vivo que dá vida aos homens, faça que a minha alma viva de vós, e que a ela seja sempre doce este saber. Senhor Jesus, bondoso pelicano, lava-me, eu que sou imundo, em teu sangue, pois que uma única gota faz salvar todo o mundo e apagar todo o pecado. Ó Jesus, que velado agora vejo, peço que se realize aquilo que tanto desejo, que eu veja claramente vossa face revelada, que eu seja feliz contemplando a vossa glória. Ao recitar ou ouvir estas palavras com grande devoção depois de fazer a confissão e recitar o Confiteor Deo, etc., de receber a absolvição e a bendição do sacerdote, de dizer Domine non sum dignus e etc., e com a máxima devoção e humildade possível dizer:
Em tuas mãos entrego o meu espírito. Com toda a certeza, a alma receberá o banquete celeste. Uma vez que tenha recebido o preciosíssimo viático, deve-se fazer as ações de graças a Deus pelo grande benefício, assim como outras orações vocais que são ordinariamente encontradas em muitos livros piedosos. Também será de grande proveito para a pessoa que acabou de comungar, que se recolha no interior de seu coração e medite tacitamente as palavras de Nosso Senhor ditas no Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Pois isso convém propriamente àqueles que se recolhem após a comunhão. Como foi o próprio Jesus quem instituiu este sacramento como uma espécie de banquete, não há nada que deseje mais senão que os cristãos se aproximem dele, e é isso que significam essas palavras. Eis que estou à porta e bato, ou seja, é ele mesmo quem o convidou para este banquete comum, a fim de que possam comer juntos, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, consentindo que ele lhe inspire. E então eu entrarei em sua casa através da Santa Comunhão e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Pois Deus toma uma refeição conosco, por assim dizer, quando se alegra de nosso proveito espiritual, conforme diz o profeta. Ao Senhor, glória eterna, alegre-se o Senhor em suas obras. E no mesmo lugar, seja-lhe grato o meu poema. A minha alegria está no Senhor. Essas palavras manifestam o recíproco deleite e um doce banquete de Deus com a alma e da alma com Deus. Porque Deus se deleita com o progresso espiritual da alma e a alma se deleita com os benefícios recebidos de Deus, dentre os quais o principal e maior é que ele mesmo, por meio deste magnífico sacramento, dignou-se a unir-se com a alma que o recebe. Portanto, considere, alma fiel, depois de ter recebido o viático, o quão doce e frutuoso é ter por hóspede a Jesus Cristo, enquanto duram aquelas espécies sagradas de pão, não só como Deus, mas como homem ainda, e poder tratar confidencialmente com ele na hora da morte, entregando-lhe os perigos e as angústias, e de todo o coração pedir-lhe que reprima o demônio e dê a proteção do santo anjo, para conduzi-lo ao porto da salvação. Capítulo 8. Do 8º preceito da arte de bem morrer quando a morte está próxima, que é a extrema-unção. O último sacramento é a extrema-unção, a qual pode trazer ao enfermo uma grande consolação caso compreenda sua virtude e a receba em tempo oportuno. 2 são os efeitos deste sacramento, como já dissemos no capítulo anterior: a saúde do corpo e a remissão dos pecados. Trataremos brevemente de um e de outro. Assim fala São Tiago a respeito do primeiro. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com o óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Essa promessa é clara e certa. Mas por que raramente nos dias de hoje os doentes recobram sua saúde depois da extrema-unção? São 2 as razões. A primeira é que nos dias de hoje se confere este sacramento ao doente quando já é tarde demais. Não se deve esperar milagres por meio deste sacramento, pois seria um tremendo milagre se o moribundo renascesse e vivesse em perpétua saúde. Contudo, este sacramento deve ser conferido aos enfermos quando começam a ficar doentes com perigos de morte, pois assim veremos os efeitos sobre sua saúde, não de um instante para o outro, mas em seu devido tempo. Essa é a razão pela qual a extrema-unção não é dada àqueles que estão condenados à morte pela justiça, pois eles não podem ser liberados do perigo da morte, a não ser que haja um milagre. A outra razão é que nem sempre é conveniente para o enfermo se libertar da doença em que se encontra e sim morrer. Por isso, a oração da igreja que se recita na extrema-unção não demanda absolutamente a saúde do enfermo, mas o que lhe for útil para a salvação eterna. Outro efeito deste sacramento é a remissão dos pecados, pois assim diz São Tiago: se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados.
Mas por que a remissão do pecado original pertence ao batismo e a remissão dos pecados atuais ao batismo de adultos ou ao sacramento da penitência? Muitos teólogos ensinam que na extrema-unção são remidas somente as relíquias dos pecados. Há dois tipos de relíquias de pecados. Chamamos de relíquias de pecados aqueles pecados mortais ou veniais que foram cometidos depois de se ter recebido o sacramento da penitência e não foram declarados posteriormente ao confessor, ou por ignorância, pois o penitente não sabia que eram pecados mortais, ou por esquecimento, pois o penitente os esqueceu e por isso não pôde confessá-los. Estas relíquias de pecados são apagadas pela extrema-unção e é sobre este tipo de pecados que São Tiago diz: se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Isto é confirmado e ensinado explicitamente pelo Concílio de Florença e o Concílio de Trento, na seção 14, cânone 2. Outro tipo de relíquia de pecado é um certo horror, entorpecimento, tristeza ou melancolia que sobrevém ao enfermo. Isso concerne aquela promessa de São Tiago: e o Senhor o restabelecerá. Pois este sacramento reanima o doente quando tem por certas as promessas divinas que são expressas por este mesmo sacramento. Por essa razão, este sacramento não deve ser adiado para o momento em que o enfermo já não pode mais ouvir ou discernir coisa alguma. A utilidade deste sacramento pode ser coligida da própria forma de suas palavras, pelas quais o sacerdote unge todos as cinco principais partes do corpo, que correspondem aos sentidos naturais, ou seja, a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. No instante em que o sacerdote diz, por esta santa unção e por sua misericórdia piedosíssima, Deus te perdoe o que pecaste pela vista, pelo olfato, pelos ouvidos, etc. Por ser essa oração a forma do sacramento, opera com eficácia, sem dúvida alguma, aquilo que as palavras dizem, se não houver impedimento algum por parte daquele que o recebe. Pode-se facilmente compreender o quão grande é a liberalidade e benignidade de Deus neste sacramento, se considerarmos a imensa multidão de pecados que procedem daqueles 5 sentidos exteriores. É por esta razão que São Malaquias, bispo de Ibernia, cuja vida foi escrita por São Bernardo, por ter demorado algumas horas para dar extrema-unção a uma certa mulher nobre que estava muito enferma, ela acabou por expirar sem tê-la recebido. Foi tão grande a sua dor e tão amarga a sua penitência por ter privado aquela alma deste sacramento, que ficou ao lado de seu corpo por toda a noite, acompanhado de seus clérigos, chorando amargamente seu descuido e suplicando afetuosamente ao Senhor por ela. Como o santo era um grande amigo de Deus, obteve do Senhor pela oração e por suas copiosas lágrimas que ela ressuscitasse a fim de lhe ministrar a extrema-unção. A mulher não só ressuscitou, como também, através da extrema-unção, recobrou a saúde do corpo e da alma, vivendo por muitos anos, como exemplo de vida, e como piedosamente cremos, alcançando o perdão de seus pecados. Este exemplo de um grande personagem, escrito por um grande santo, pode persuadir facilmente a todos os cristãos da grande estima que devemos ter por este venerável sacramento.